Hoje daremos continuidade ao estudo da nossa disciplina de Direito Societário, tratando da sociedade anônima. Dando continuidade à matéria, hoje falaremos um pouco a respeito da dicotomia entre as chamadas companhias abertas e companhias fechadas. A lei da SA traz regras específicas para companhias abertas sobre determinados temas e regras distintas para companhias fechadas. Mas o que é uma e o que é outra? Nos termos do artigo 4º da Lei da SA, Lei 6404/76, para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, ou seja, através de corretora de valores e bolsa de valores. E aqui no Brasil nós temos a B3, a antiga Bovespa. Então, as companhias que têm autorização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para negociar os seus valores mobiliários, os seus papéis, junto ao público em geral, utilizando-se de corretora de valores, através de bolsa de valores, nós chamamos de companhias abertas. Aqui não tem autorização da CVM para negociar os seus papéis. Desta mesma forma, nós chamamos de companhias fechadas. Parágrafo 1º. Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Então, como já adiantei, a distinção se dá exatamente em razão disto, na medida em que a CVM é o órgão responsável por autorizar ou não uma companhia ser uma companhia aberta, e somente os valores mobiliários de companhias registradas na CVM podem negociar dessa forma. Parágrafo 2º. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, não basta simplesmente ter uma autorização da CVM e, a partir daí, poder a companhia negociar seus papéis independentemente de qualquer outra formalidade ou fiscalização. Ao contrário, uma vez que a companhia torna-se uma companhia aberta, passa ela a ficar vinculada justamente às regras da CVM, sua fiscalização e, inclusive, punição por eventuais irregularidades. Portanto, toda e qualquer nova emissão de valores mobiliários junto ao mercado deve obrigatoriamente ser registrado, passar pela CVM. E como é que é a negociação feita pelas companhias fechadas? Bem, a companhia aberta, como vimos, é uma negociação a quem interessar possa. Faz uma oferta pública, através de corretoras, através de uma bolsa de valores. Todavia, nas companhias fechadas, não havendo a possibilidade de fazer esse tipo de oferta pública, a negociação se dá entre os diretamente interessados. Então, o acionista, por exemplo, que queira vender suas ações, tem total liberdade de fazê-lo diretamente a um potencial comprador, sem intermediários, sem uso de corretoras, sem justamente o uso de bolsa de valores. E afinal de contas, quem é a Comissão de Valores Mobiliários, a chamada CVM? A CVM foi criada pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. A CVM, nos termos do artigo 5º desta mesma lei, é uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Economia. A lei não foi atualizada, consta ainda com o Ministério da Fazenda, mas atualmente é o Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Tudo isso exatamente para garantir a independência e a autonomia da CVM, de forma a dar uma segurança ao mercado quanto à sua atuação. No artigo 1º dessa mesma Lei 6.385, temos exatamente as atividades a serem disciplinadas e fiscalizadas pela CVM, como a emissão de distribuição de valores mobiliários no mercado, a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários, negociação e intermediação no mercado de derivativos, a organização, funcionamento e as operações das bolsas de valores, a organização, funcionamento e as operações das bolsas de mercadorias e futuros, a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários, a auditoria das companhias abertas e os serviços de consultor e analista de valores mobiliários. Tudo isso diz respeito ao mercado e, como tal, está
sob a fiscalização e regulamentação da CVM. Quanto ao capital social da sociedade anônima, nós já estudamos a figura do capital social em aula específica, mas no que diz respeito à sociedade anônima temos algumas peculiaridades que devem ser destacadas. Então dispõe o artigo 5º da lei. O Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social expresso em moeda nacional. Até aqui, nenhuma novidade do que já estudamos. Afinal de contas, o capital social nada mais é do que uma expressão numérica em moeda correspondente ao valor do investimento feito pelos sócios. E, portanto, é uma informação e sempre será ele expresso em moeda nacional, no caso, reais. Portanto, o capital social não é um carro, um imóvel, mais 20 mil reais. Na verdade, quando há integralização em bens, nós obrigatoriamente vamos verificar o quanto vale esses bens e o capital social é sempre expresso em moeda. Então, capital social é uma informação, o quanto foi investido e não necessariamente o que foi investido. Parágrafo único desse artigo 5º, gostaria de destacar que ele não é mais aplicável atualmente. Diz-se que a expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente. Desde 1996 não há mais a possibilidade de mera correção monetária do capital social e, portanto, o capital social não se altera no tempo, a não ser que os sócios expressamente o deliberem ao contrário e, nesse caso, através de um aumento do capital social com um novo aporte de recursos e investimento e, obviamente, como o capital reflete o investimento feito, vai aumentar na medida que o investimento aumente ou ser reduzido, também da mesma forma por deliberação dos sócios, caso seja retirado o investimento feito ou ainda reduzido nas hipóteses que a lei prevê, como, por exemplo, para deduzir despesas e amortizar justamente perdas. Artigo 7º. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Nesse caso aqui, como eu destaquei, como será o capital integralizado não é necessariamente o que é o capital social. O capital social é uma informação, quanto foi investido. Como será investido é outra história. E nesse caso, como em qualquer sociedade, o capital social pode ser integralizado, tanto em dinheiro, que é o mais clássico, mais comum, mas também com qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Veículos, imóveis, um crédito, uma marca, todo e qualquer bem que possa ser objeto de avaliação pode ser objeto também de transferência à sociedade a título de investimento. Obviamente que se tratando de uma sociedade anônima em especial, os bens podem ser quaisquer, desde que no interesse da companhia. O que eu quero dizer com isso? O sócio não pode querer se desfazer de um bem pessoal transferindo-o para a sociedade que não tenha qualquer interesse no mesmo. Exemplo, imaginemos que um potencial acionista, um subscritor de ações, tem um imóvel que valha R$ 1 milhão. E não entraremos aqui na discussão por enquanto se efetivamente vale ou não esse R$ 1 milhão. Partimos do pressuposto que valha R$ 1 milhão. Pois bem, se esse acionista subscreveu R$ 1 milhão em ações, deve ele transferir a título de investimento R$ 1 milhão. Portanto, o natural seria ele transferir R$ 1 milhão em dinheiro. Agora imaginemos que ele pense, bem, eu tenho esse imóvel que vale R$ 1 milhão, eu quero transferir à sociedade para pagar essa subscrição de ações, pagar as minhas ações com esse imóvel. Pois bem, se esse imóvel for do interesse da sociedade, como por exemplo, é um imóvel no qual ela pretende construir a sua sede, é um terreno e que ela vai utilizar esse terreno para construir um empreendimento imobiliário, digamos, ela é uma construtora e o terreno que se pretende transferir à sociedade é um terreno que lhe serviria na atividade econômica, não há qualquer problema.
Afinal de contas, se ela recebesse dinheiro desse acionista, a companhia faria o que com o dinheiro? Provavelmente adquiriria estes imóveis para fazer esses empreendimentos. Agora imaginem que seja um imóvel localizado num outro estado e que não tenha qualquer relação com o objeto da sociedade, com a atividade econômica que a sociedade pressupõe desenvolver. O que este imóvel será para a sociedade? Basicamente, custo, despesa, porque será ela que deverá arcar com impostos, por exemplo, IPTU, será ela que deverá arcar com a manutenção, eventual condomínio, ou seja, todas as despesas estão sendo transferidas à sociedade sem que necessariamente tenha ela qualquer interesse no imóvel. E mais, se ela não se interessa pelo imóvel, é natural que ela faça o quê? Venda esse imóvel. E não é porque ele vale R$1 milhão que ela, sociedade, vai conseguir um comprador por R$1 milhão. E nesse caso nós estamos transferindo o risco, justamente, se conseguir um comprador que pague o preço correspondente ao valor da avaliação para a própria sociedade, o que, obviamente, não é minimamente aceitável. Então, na sociedade anônima, destaco que sim, podem ser transferidos a título de investimento para pagar as ações quaisquer bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, desde que esses bens sejam efetivamente de interesse da companhia. Artigo 8º. Diferentemente da sociedade limitada, em especial, e de todas as demais sociedades que nós já tratamos em aulas anteriores, na qual não se exige avaliação formal dos bens utilizados para a integralização do capital social, até mesmo porque os sócios respondem pela integralização, portanto, se a avaliação, o valor por eles apresentado não corresponder à realidade, responderão todos eles pela avaliação feita. Na sociedade anônima, não. Sociedade anônima é uma sociedade focada no investimento, focada no capital. E por essa razão exige-se um pouco mais de segurança, até mesmo porque os acionistas não são solidariamente responsáveis. Como vimos na última aula, cada acionista só é limitadamente responsável pelo pagamento das ações que ele subscrever ou adquirir. Portanto, neste caso, se vai ser utilizado um bem como pagamento da subscrição de ações, este bem, pela lei da sociedade anônima, deverá ser obrigatoriamente, seja ela a companhia aberta ou fechada, avaliado. Ou seja, a avaliação dos bens será feita por 3 peritos, se pessoas físicas, ou por empresa especializada, leia-se aqui uma pessoa jurídica que tenha por objeto a avaliação, nomeados em Assembleia Geral dos subscritores, ou seja, quando da constituição da sociedade, nós estamos ainda falando de subscritores e não de acionistas, teremos necessariamente que nomear esses avaliadores para então verificar se o bem oferecido por aquele acionista e partindo-se do pressuposto que é do interesse da sociedade o bem, efetivamente vale o valor por ele atribuído. Essa assembleia vai ser convocada pela imprensa, presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade pelo menos do capital social e em segunda convocação com qualquer número. Portanto, não é porque o bem é de interesse da sociedade que os sócios, porventura, até concordem com a avaliação apresentada por aquele subscritor, que poderá ser feita a integralização, o pagamento dessas ações com esse bem, sem que se faça uma avaliação formal. Na sociedade anônima, há obrigatoriedade da apresentação de um laudo pericial com a avaliação do bem. Parágrafo 1º. Os peritos ou empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado. Paremos aqui por enquanto. É um laudo pericial. Portanto, não é eu acho que vale. É obrigatoriamente um laudo técnico e, por essa razão, deve ele conter a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados.
e estarão presentes à Assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas. Então, a nomeação desses peritos leva à elaboração de um laudo pericial com todos os elementos necessários para a convicção da avaliação apresentada e devem, justamente, os avaliadores comparecer àquela Assembleia que vai aprovar ou não esse laudo para tirar eventuais dúvidas relativamente ao mesmo. Parágrafo 2º. Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela Assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. Primeira observação que faço. A subscrição, a oferta do bem a título de integralização é irretratável, a não ser numa hipótese que vamos analisar na sequência. Então, imaginemos que o imóvel, digamos que seja no nosso exemplo anterior, oferecido a título de pagamento das ações, o acionista ofereceu por R$1 milhão. Aquele imóvel atribuiu ele o valor de R$1 milhão, ele tem que pagar R$1 milhão pelas ações que subscreveu, então a conta aí fecha. Digamos que o laudo pericial conclua que o imóvel valha R$900 mil. Bem, o acionista pode concordar com esse laudo. Se ele concordar com esse laudo, esse imóvel vai se incorporar no patrimônio da companhia por R$900 mil. E os outros R$100 mil, para fechar a conta dos R$1 milhão que ele está devendo, deverá ele complementar de outra forma. Se é em dinheiro, é simples. Se for em outros bens, começa tudo de novo, que deverão ser avaliados. Se o bem for avaliado em R$1 milhão, esse mesmo imóvel, o laudo conclui que vale R$1 milhão, o fato que ele ofereceu por R$1 milhão. Então, nesse caso, a companhia vai aceitar o imóvel por R$1 milhão. E não poderia o acionista se retratar da oferta ou querer mais ações ou um valor de troco pela diferença entre o valor oferecido e o valor do laudo. O laudo é para conferir se o valor oferecido corresponde ao menos o valor a ser pago pelo acionista com aquele bem. Se valer mais, não poderá a companhia aceitar o bem por um valor superior ao oferecido pelo acionista, e nem poderia ele se retratar dizendo que não vai mais transferir pelo valor oferecido. E, uma vez então aprovado o laudo, na medida em que nessa hipótese não teria como não ser, os bens serão transferidos, a propriedade desses bens será transferida à companhia e caberá aos diretores da companhia as formalidades competentes necessárias para a transmissão dessa propriedade. Parágrafo 3º. Se a Assembleia não aprovar a avaliação ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. Primeira observação. Se, como vimos, a oferta irrevogável e retratável por parte do acionista, ela o é no valor por ele oferecido. Então, naquele nosso exemplo, em que o acionista ofereceu o imóvel por R$1 milhão, e o laudo, se concluir que vale mais de R$1 milhão, será transferido por R$1 milhão e ele não tem como voltar atrás, não tem como ele não aceitar a avaliação apresentada pelos peritos, afinal ele concluiu inclusive que valia mais do que oferecido. Agora, se o laudo concluir que vale menos do que o valor que ele ofereceu, aí é outra história, porque o subscritor não é obrigado a transferir o bem que ele ofereceu por valor inferior ao por ele oferecido. Eu pressupunha que eu pagaria o valor total das minhas ações com esse imóvel por R$1 milhão. Se o laudo concluiu que vale 900 mil, eu não sou obrigado a transferir um bem de minha propriedade que eu entendo que vale R$1 milhão por 900 mil. Então eu não aprovo o laudo. E nesse caso, a consequência da não aprovação da avaliação, seja pela Assembleia
que porventura entendeu que aquele bem, de qualquer forma, não atendia os interesses ou a avaliação não estava adequada, ou ainda o próprio subscritor, por não concordar com uma avaliação inferior ao valor por ele oferecido, daí nesse caso a consequência é tornar sem efeito o projeto de constituição da companhia. Ou seja, o projeto não deu certo. Não é só as ações deste acionista que não serão emitidas ou que serão vendidas para outra pessoa. O projeto como um todo não se completa. E o projeto de constituição dessa sociedade deverá começar tudo de novo do zero. Até porque muitos dos investidores talvez tenham subscrito as suas ações, pago inclusive as mesmas, partindo do pressuposto que o capital social a ser integralizado seria de um determinado montante, talvez até mesmo que aquele bem que, no final das contas, acabou não sendo transferido à sociedade, seria transferido à sociedade, e que sem ele talvez a própria existência da sociedade anônima não tenha sentido. Exemplo, nós estamos constituindo uma sociedade anônima com um propósito específico de construir um prédio num determinado terreno. Nesse caso, o proprietário do terreno seria um dos acionistas e transferiria o imóvel por um determinado valor, R$1 milhão, naquele nosso exemplo hipotético. Na avaliação, concluiu-se que valia 900 mil. A companhia não pode aceitar por 1 milhão, vai ter que aceitar no máximo por 900 mil. Só que ele não é obrigado a transferir por 900 mil. E, não aprovando o laudo, ele não vai transferir aquele imóvel para a sociedade. E, obviamente, que o projeto de constituição não deu certo, porque os demais acionistas, de que interessam a eles a constituição dessa companhia se o imóvel onde seria construído o empreendimento não será de propriedade da sociedade, não terá ela como fazer o empreendimento. Portanto, a consequência é essa, simplesmente não aprovada a avaliação, fica sem efeito a constituição da companhia como um todo. Aqui estamos tratando, obviamente, de avaliações no ato constitutivo quando da criação da sociedade. Parágrafo 4º. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. Já adiantei isso agora há pouco. A avaliação é para conferir se o bem efetivamente vale ao menos o valor atribuído, oferecido pelo subscritor. Portanto, não tem como a companhia aceitar o bem por valor acima do valor oferecido pelo subscritor. Então, naquele nosso exemplo, se ele ofereceu o imóvel por R$1 milhão, não importa que o laudo conclua que vale R$1,5 milhão, o bem será transferido à sociedade por R$1 milhão. E como o laudo não concluiu que valia menos, mas concluiu que valia mais, inclusive o subscritor não teria nem como voltar atrás na oferta feita, como eu disse, é irretratável e, portanto, nesse caso, a avaliação aprovada seria transferida à sociedade pelo valor oferecido pelo subscritor. No caso, R$1 milhão e não R$1,5 milhão, o valor da avaliação. A lógica aqui é mais ou menos da oferta do negócio, onde alguém faz uma oferta de venda e o comprador diz aceito. E nesse caso, o negócio se perfaz. Basicamente, aqui a lógica é a mesma. Uma vez que o acionista ofereceu o bem por um determinado valor, é como se ele estivesse se desfazendo desse bem para um terceiro pela oferta que ele fez, pelo valor oferecido. E o comprador apenas estaria verificando se o valor efetivamente do bem corresponde pelo menos ao valor oferecido. Feito isso, aceitada a oferta, se perfaz o negócio. Aqui é o que ocorre na sociedade anônima quando se fala em subscrição e integralização com bens. Parágrafo 5º. Aplica-se à Assembleia referida nesse artigo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115, Assembleia para a aprovação do laudo. Nesse caso, como já disse a vocês em aulas anteriores, os sócios podem divergir, discordar do que entendem ser o melhor para a companhia. Mas o voto deve ser sempre no interesse da companhia.
ou vote sempre no interesse da sociedade. Eventuais divergências, pontos de divergências, é justamente quanto ao que seria melhor para a sociedade. E nesse caso, o artigo 115 prevê que o acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia, considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, obter vantagem para si ou para outro, em vantagem que não faz jus, de que resulta ou possa resultar prejuízo para a companhia ou para outros acionistas, exatamente dentro da lógica de que o voto no interesse da companhia. Parágrafo 1º. O acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e a aprovação de suas contas como administrador, nem de quaisquer outros que puderem beneficiá-lo de modo particular ou que tiver interesse conflitante com o da companhia. A primeira parte desse parágrafo primeiro diz respeito exatamente ao tema que nós estamos tratando na aula de hoje, que é a integralização com bens. Obviamente que o acionista, ou melhor dizendo, subscritor, que oferece o bem para a companhia para pagar as ações por ele subscritas, ele não vota no laudo que vai ser objeto de deliberação pela Assembleia, porque obviamente que ele votará pensando no seu próprio interesse, como transmitente do bem, como alienante do bem, e não como subscritor de ações, como sócio acionista dessa companhia. Obviamente que, se fosse possível que aquele que ofereceu o bem pudesse votar em relação ao laudo, teríamos situações onde, por exemplo, o laudo, ao concluir que um determinado bem valia muito mais do que o valor por ele oferecido, poderia ele pensar em votar pela não aprovação do laudo, para que então a Assembleia, eventualmente, graças ao seu voto, não aprovasse o laudo, e a consequência seria justamente acabar inviabilizando o projeto de constituição da companhia e, portanto, não seria ele obrigado a transferir o bem. Ou ainda, percebendo que o laudo foi até generoso demais e que, porventura, ele o favoreça, votar pela aprovação do laudo, exatamente para que a companhia aceite pela avaliação por ele apresentada, pelo valor por ele oferecido. Então, nesse caso, obviamente que perceba que em qualquer situação o voto não está sendo feito no interesse da companhia, mas no interesse dele alienante do bem. E, portanto, nesse caso, ele está impedido de votar. Somente os demais acionistas é que poderão fazê-lo. Parágrafo 2º. Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorrerem para a formação do capital, poderão aprovar o laudo sem prejuízo da responsabilidade do parágrafo 6º do artigo 8º que vamos estudar na sequência. Imagine a seguinte hipótese. Regra geral, aquele que oferece o bem não pode votar sobre o laudo, mas o laudo é obrigatório. Então imaginemos que naquela nossa companhia hipotética, uma sociedade anônima de propósito específico que tem por objeto construir um empreendimento imobiliário num determinado imóvel. O fato é que todos os subscritores, ou seja, todos os futuros acionistas dessa companhia, todos eles são proprietários desse imóvel, condôminos, cada um com uma parte ideal do mesmo imóvel. Não é porque todos eles são coproprietários do mesmo bem a ser objeto de transferência para a sociedade de título de pagamento das ações que será dispensada a avaliação. A avaliação é obrigatória do mesmo jeito, até porque se pressupõe que a sociedade poderá ter futuramente um número indeterminado de acionistas. Podemos começar com poucos acionistas e em pouco tempo ter dezenas, centenas, milhares de sócios nessa mesma companhia. Então o legislador se preocupa justamente com essa situação e não com os atuais sócios apenas. E por essa razão, deverá haver um laudo para se certificar que o valor oferecido pelos subscritores efetivamente corresponde à realidade. Neste caso, como todos os subscritores são coproprietários do bem oferecido,
Obviamente que, a princípio, todos eles estariam impedidos de votar, o que chegaria numa situação de armadilha jurídica, porque se todos estão impedidos de votar, é impossível aprovar o laudo, se é impossível aprovar o laudo, é impossível constituir a companhia. Então, qual é a solução que o legislador adotou? Neste caso, se todos forem coproprietários do bem, então, se não haveria ninguém que não estivesse impedido, na verdade, o que ocorre é justamente o oposto. Ninguém está. E todos podem votar para a aprovação do laudo. Todavia, obviamente, se depois se descobrir que o laudo foi forjado para beneficiar a esses mesmos subscritores, de forma a favorecê-los com uma avaliação irreal, isso gerará responsabilidade de todos eles, que é o que dispõe o parágrafo 6º. Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, acionistas e terceiros pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido. No caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária. Então, nesse caso, percebam que não são apenas os subscritores que vão responder por eventualmente transferir um bem por valor superior ao que efetivamente ele vale. Os avaliadores justamente estão exercendo um trabalho para garantir que a avaliação esteja correta. E se não estiver, responderão eles, também avaliadores, pessoalmente, pela diferença entre o valor da avaliação e o valor do bem. Obviamente que, neste caso, deverá ser provada a culpa dos avaliadores, culpa aqui, lato sensu, negligência, imprudência e imperícia, e também o próprio dolo, a intenção de causar o dano. Então, neste caso, não havendo culpa, não há responsabilidade, mas em havendo culpa, poderão eles ser pessoalmente responsabilizados. E, obviamente, que existem ainda consequências de natureza penal. O Código Penal tem um capítulo inteiro a respeito de delitos praticados em mercado de capitais, e nesse caso é uma das situações tipificadas. Artigo 10º. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital será idêntica à do vendedor. Nesse caso, aqui o nosso legislador, de forma muito correta, adequada, ao invés de querer regular todas as situações possíveis e imagináveis a respeito de eventualmente ter a sociedade algum prejuízo com a transferência do bem, simplesmente equipara essa operação à alienação feita por um vendedor a um comprador. A subscrição e integralização de capital não é compra e venda, mas em termos de responsabilidade, se equipara a responsabilidade dos subscritores e acionistas às responsabilidades que um vendedor teria numa compra e venda. Exemplo clássico, evicção. O que é evicção? Evicção é a perda de um bem em razão de decisão judicial por culpa do alienante, por culpa do antigo proprietário que transferiu o bem. Exemplo clássico de evicção: você compra um imóvel, paga ao vendedor e, na sequência, uma determinada pessoa ingressa com uma ação de uso capião contra o adquirente deste imóvel, alegando que já tem a posse mansa e pacífica com animus domini em tempo suficiente para adquirir a propriedade daquele imóvel. E esse tempo que ele permaneceu no imóvel já atendia os critérios do uso capião quando da alienação do bem. Ou seja, não foi uma desídia do comprador, e, portanto, o uso capião não se deu em razão da sua negligência, mas quando da aquisição, o fato é que o período de posse aquisitiva já tinha transcorrido. E assim, uma eventual sentença de procedência dessa ação de uso capião levaria à perda da propriedade do imóvel. Então, há uma decisão judicial transferindo o imóvel recebido pelo adquirente a um terceiro em razão de fato imputável ao vendedor, ou seja, nesse caso, a evicção.
Imaginemos a mesma situação no caso de integralização com o imóvel. Imaginemos que o acionista, percebendo que aquele imóvel de sua propriedade poderá ser perdido a qualquer momento em razão de um pedido de uso capião, porque alguém já está com a posse mansa e pacífica do mesmo em tempo mais do que suficiente para a aquisição da propriedade, resolve transferir o problema para a companhia. A companhia, na mais absoluta boa-fé, aceita o bem, aceita o imóvel como forma de pagamento das ações e, na sequência, vem a ação de uso capião e a companhia vem a perder esse imóvel em razão desse fato. Da mesma forma como na venda, na integralização, aquele que transferiu o bem responderá também pela evicção. Outro exemplo. Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor. Como eu havia dito a vocês, o pagamento das ações, a integralização, pode se dar com quaisquer bens suscetíveis de avaliação pecuniária. E crédito é um bem. E, portanto, pode o acionista transferir um crédito para a companhia, um valor que ele tem a receber de outra pessoa. Neste caso, a companhia é que passa a ser a credora e deverá ela exigir o pagamento do devedor, que agora é dela. Nesse caso, o credor, passando a ser a companhia, obviamente que deverá ser diligente para isso. Mas imaginemos que ela cobre o devedor e ele não paga, seja voluntariamente ou seja de forma forçada. A companhia executa o devedor e não encontra bens em nome do devedor suficientes para arcar com o valor do crédito. Nesse caso, o subscritor transferiu à sociedade o que chamamos de um crédito podre. Ele tinha o crédito, todavia o devedor era insolvente, não tinha condições de pagar a dívida, o que faz com que a companhia acabe não recebendo nada. Então, neste caso, o subscritor, que transferiu o crédito para a companhia como pagamento das suas ações, responderá pela solvência do devedor. Ou seja, já que o devedor não pagou, ele que pague. Então, nesse caso, a companhia se volta àquele contra quem deveria justamente ter pago a subscrição das ações, o pagamento das próprias ações subscritas, já que o crédito não foi possível receber, ele que pague. Então, isso tudo justamente para evitar que a companhia acabe ficando no prejuízo. Esse dispositivo, inclusive, tem um equivalente no Código Civil, que é o artigo 1005, que prevê que o sócio, que é título de cota social, isso nas sociedades contratuais não temos ações, temos cotas, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção e pela solvência do devedor aquele que transferir crédito. Então, basicamente, esse artigo 10 tem o seu equivalente no artigo 1005 do Código Civil. Por hoje é só. Obrigado.